O purgatório existe mesmo? Ou isso é invenção de católico? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez, Salve Maria, e esse é o programa Padre Pio. Nós falamos em várias... Bom, antes de mais nada, vocês estão vendo que eu estou gravando num ambiente assim meio escuro, né? Que é bem tarde da noite essa gravação, então fica um pouquinho amarelado demais assim, mas enfim... Mas vamos lá. E quando é muito tarde da noite também, eu às vezes, né, já estou cansado, fim de dia assim, não é brincadeira. Posso cometer algum equívoco. Mas nós falamos muito a respeito das almas do purgatório na semana que antecedeu ao dia de finados, né? E eu também comprei em São Giovanni Rotondo um livro chamado Padre Pio e as Almas do Purgatório, do padre Alessio Parente. E eu achei interessante comentar com vocês aqui, colocar em comum com vocês algumas dessas, uma parte da introdução do livro que fala a respeito do purgatório, porque isso nos ajuda a entender a relação do Padre Pio com as almas do purgatório. Eu acho que isso aí é muito importante, nós debatemos aqui, mas eu vou rapidamente dar dois avisos. Segundo, que amanhã, festa de Nossa Senhora das Graças, 27 de novembro, olha só que coisa fantástica. No dia 28 nós vamos ter a missa, que é a nossa missa das quintas-feiras, que é feita pelos Filhos Protegidos do Padre Pio, mas que você, se compartilhar um vídeo do nosso canal, você se auto-inscreve na missa e você também inscreve aquele com quem você compartilhar. Olha que fenomenal. Então compartilha. Vamos colocar muita gente nessa missa Nossa Senhora das Graças, que é uma missa, é uma súplica a Nossa Senhora das Graças, pela intercessão do Padre Pio, pelas graças que nós mais precisamos. E às vezes nós temos graças que nós sabemos que precisamos, mas temos aquelas que nós precisamos e não sabemos, ou não queremos saber, né? E a gente tem que pedir para Nossa Senhora das Graças, essas são as mais importantes, são as graças que ela conhece, que nós necessitamos. Então, essa é outra coisa. Antes também, ainda mais um aviso, hoje acaba, infelizmente acaba, a distribuição de medalhas, ligando para o 0800, coloca aí o número, vai, porque é hoje, hein? Se você não fizer isso hoje, depois, só entrando no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que você também pode se informar, ligando para esse 0800 006 1223, você, além disso, pode se informar como você entra no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Ou então aqui no link desse vídeo tem lá o link para você entrar. Aí sim, quem é filho protegido do Padre Pio vai ganhar medalha, etc., porque nós reservamos algumas para aqueles que entrarem no grupo, porque não teria cabimento eu distribuir para todo mundo, como nós estamos fazendo, né? Justamente aquele que entra no grupo Filho Protegido do Padre Pio, que ajuda com uma pequena contribuição para que a gente possa fazer mais medalhas, que aliás já encomendamos, justamente esses vão ficar sem? Não tem jeito. Acho que todo mundo concorda comigo que a gente precisa garantir esses que nos garantem, não é isso? Então, hoje é o último dia. Eu estive olhando no estoque, é por uma margem de segurança, o que sobra ali é estritamente para atender os Filhos Protegidos do Padre Pio. Então, por favor, aqueles que ainda não têm medalha, 0800 006 1223, ó, é feito da hora avançada que eu estou gravando aqui. Uma coisa também que eu queria lembrar é que amanhã eu vou ter uma surpresa. Não tem medalha, mas eu tenho uma surpresa. Uma surpresa que eu acho que vocês vão gostar demais. Mas eu vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã para contar para vocês, tá bom? Vocês vão adorar a surpresa. Bom, então, o purgatório. E vamos direto nos comentários do padre Alessio Parente. É um livro que realmente, é um livro que está em português, inclusive. Para quem for a São Giovanni Rotondo, pode comprar em qualquer livraria lá de São Giovanni Rotondo, que está cheio de livrariazinhas lá. Pode comprar esse livro, eu não encontrei aqui no Brasil, esse livro, Padre Pio e as Almas do Purgatório. Ele diz o seguinte, vamos ler e comentar juntos, tá ok? O mero fato pelo qual rezamos pelos falecidos pressupõe a existência do purgatório. Não há necessidade de rezar
para aqueles que estão no céu. Aqueles que estão no céu, a gente reza para eles, pedindo a intercessão deles. Mas por eles, nós não precisamos rezar. Eu vou rezar uma Ave Maria aqui por Santa Filomena, que está no céu. Eu rezo por ela. Vou rezar para quê? Pela alma dela? Não. Mas eu vou rezar para ela, para que ela interceda junto a Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, para me obter uma graça, tá certo? Então, não se reza para aqueles que estão no céu, nem para aqueles que estão no inferno. Não adianta, pois eles estão além da nossa ajuda. Ou seja, quando a igreja diz vamos rezar pelos falecidos, pressupõe a existência de um estado intermediário, certo? De pessoas que precisam de orações. Quem está no inferno, olha, não sai mais. Por isso que a gente deve rezar para não ir para lá. Rezar pelos falecidos, então, pressupõe um estado a meio caminho do céu, né? E isto é o estado de sofrimento, mas um sofrimento temporário. Um período de tempo durante o qual a alma torturada pode receber o alívio através das orações e a intercessão dos vivos. Olha que interessante, hein? Quer dizer, então, a alma que está ali, ela pode receber o alívio através das orações e a intercessão dos vivos. Nós podemos aliviar uma alma do purgatório, certo? E vamos hoje oferecer a nossa Ave Maria do final, pelas almas do purgatório, se vocês concordarem. É um por todos, todos por um. Claro, nós estamos envolvidos, mas também pelas almas do purgatório, para aliviar essas almas que estão sofrendo. Este trânsito em direção ao céu pode ser um lugar ou simplesmente estado de expiação ou arrependimento, para aqueles cujo anjo da morte chamou antes que pudessem ter pago por seus pecados neste mundo. Então a pessoa tem pecados veniais, ela morreu com pecados veniais, no céu só se entra totalmente puro, né? Então tem essa fase. E às vezes a pessoa também tem defeitos que não correspondem diretamente a pecados mortais, mas corresponde a por exemplo, uma pessoa que reza muito pouco, uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa que, enfim, ele talvez possa até nem ser pecado venial, mas ele precisa combater ele tem que purificar esse defeito de alma, né? Se eu estiver errado, por favor, eu tenho um monte de padre que me assiste aí, alguns até me assistem atrás da moita, mas me avisa se eu estiver errado, por favor. Porque o que me interessa aqui é passar a doutrina católica verdadeira. Aliás, outro dia eu estava lendo aí vários vídeos com coisas que eu não vou citar esse ou aquele. Pessoas inventam, meu Deus, inventam coisas incríveis. Isso é apresentado como católico, né? Por favor, aqui não tem isso não. Pode até nem ser tão empolgante assim as histórias que eu conto, né? Mas são verdadeiras, aprovadas pela igreja, coisa garantida, certo? Eu não vou dizer para vocês que eu tive nenhuma visão que o Padre Pio apareceu aqui na minha janela e me disse, muito bem, Odair e tal. Não tem essa história não. Bom, então vamos lá. Este trânsito em direção ao céu pode ser um lugar ou simplesmente estado de expiação. Já lemos isso aí, né? Para aqueles cujo anjo da morte chamou antes de que pudessem ter pago por seus pecados nesse mundo. A igreja não tem informação sobre o lugar onde é o purgatório ou a natureza exata das suas penas, mas aparentemente nem tudo é dor. Olha que interessante agora. Mas também alegria. Eu estou lendo aqui, olha, é uma coisa, deixa eu pegar aqui, eu estou lendo uma coisa fantástica aqui, ó. Tratado do Purgatório, de Santa Catarina de Gênova. É sensacional, mas eu não vou atrapalhar a nossa leitura aqui falando do livro, não é realmente espetacular. Vou pôr um pouquinho aqui para vocês verem. Aí quem quiser procura na internet. Eu acho que esse aqui eu comprei na Amazon. Bom, então, mas também não é só lugar de apenas dor, mas também de alegria, como Santa Catarina de Gênova, essa que eu apresentei aqui, diz, aspas, não acredito que é possível achar felicidade comparável com a felicidade de uma alma no purgatório, exceto dos bem-aventurados que já estão no paraíso. Uma felicidade que continua aumentando a cada dia, à medida que Deus flui sobre a alma cada vez mais. Veja bem,
Uma alma na terra, pelo que ela diz aqui, não pode ser mais feliz do que uma alma no purgatório. Mas a alma no purgatório está sofrendo fogo, tortura, sei lá, enfim. Mas só que ela já está garantida, ela vai para o céu. Cada dia diminui a pena dela, cada dia ela está mais próxima de ver Deus. Né? É fantástico isso aí, fantástico. Então, não existe felicidade comparável a estar no purgatório, a não ser daqueles que já estão no céu. Lindo, né? Óbvio, mas olha como uma santa consegue exprimir isso tão bem, né? Certamente seria melhor não se referir a elas como pobres almas. Elas não são as santas almas. Fantástico isso. E é importante nós falarmos isso aqui porque aí a gente entende a relação do Padre Pio com as almas do purgatório, o fato de tanta alma do purgatório visitar o Padre Pio, o fato dele dizer que às vezes ele via em São Giovanni mais almas de mortos do que de vivos, mais pessoas mortas do que pessoas vivas, né? Que eram almas do purgatório que iam lá pedir para ele orações, intercessão e tudo mais. Elas, as almas, são tão ricas em amor, alegria, esperança do céu e da ressurreição, realmente é uma alma que entra no noviciado do céu com muita gratidão. Que bem sacado, o noviciado do céu está se preparando para o céu. Santo Agostinho, maior dos doutores da Igreja Católica, nos diz que para sermos purificados das nossas faltas anteriores e sermos admitidos no céu, as almas depois da morte são submetidas a um fogo penetrante, Santo Agostinho diz isso, horrível e mais assustador do que qualquer coisa que possamos ver ou sentir ou conceber nessa vida. Então, o sofrimento lá é tremendo. Né? Embora esse fogo seja destinado a limpar e purificar a alma, acrescenta, ainda é mais forte do que qualquer coisa que possivelmente podemos suportar na Terra. Quer dizer, ninguém na Terra suportaria o fogo do purgatório. Está claro? A existência do purgatório é tão verdadeira que nenhum católico pode considerar ter dúvida a respeito disso. Eu sei que entre as seitas anticatólicas ou protestantes e tudo mais, costumam dizer, não, purgatório é invenção da Igreja Católica, etc., não existe. Então só existe céu e inferno, quer dizer, a pessoa morreu, acabou, resolve a coisa e está acabado. Não, espera um minutinho. Então não existe um estado intermediário onde a pessoa possa purgar os pecados. Que Deus é esse? Que não nos daria uma chance, pós-mortem, de nós irmos para o céu. Todo mundo teria que ser santo para ir para o céu. Né? Santo no sentido de virtudes heróicas, ou ser mártir, etc., para ir direto para o céu. Bom, desde os primórdios da Igreja, a existência do purgatório foi ensinada e aceita como verdade de fé em qualquer lugar onde o Evangelho foi pregado. Portanto, os apóstolos, quando pregavam o Evangelho, eles já falavam do purgatório. A doutrina foi revelada pela Sagrada Escritura e transmitida pelas tradições ensinadas pela infalibilidade da Igreja e aceita por milhares e milhares de fiéis através dos tempos. O Concílio de Trento, 1545 a 1563, a respeito do purgatório e o oferecimento de orações e boas obras para o descanso das almas que se encontram nele, declara, olha o que diz o Concílio de Trento, hein? Que é um dos concílios mais maravilhosos da história da Igreja. Né? Aspas, foi estabelecido que as penas temporárias, devido aos nossos pecados, devem ser pagas na terra antes da morte, ou depois da morte no purgatório, antes que sejamos admitidos no reino celestial de Deus, o paraíso. Então, o efeito de certas penas temporárias, uma pessoa comete um pecado mortal, digamos, ele roubou, né? Ou ele cometeu uma barbaridade qualquer que produziu a morte de alguém, etc. Então, ele foi imprudente, estava dirigindo embriagado, sei lá o que, etc. Mas ele se arrepende, porque Deus seria péssimo se não tivesse o seguinte, pecou, acabou. Não, não tem isso. Ele peca, ele se arrepende, ele se ajoelha, ele se confessa, né? Mas aquele pecado que foi perdoado,
ele tem consigo uma série de consequências temporais, é a pena temporal desse pecado. Por isso que é muito importante a questão das indulgências para limpar essas penas temporais do pecado, etc. Então, um homem que morre nessas condições, o lugar que ele tem, embora ele esteja em estado de graça, porque se confessou, etc., o lugar que ele tem para cumprir o efeito, como é que está bem aqui, as penas temporais devido aos nossos pecados, ele vai pagá-las, vai cumpri-las no paraíso, no purgatório, antes que seja admitido no reino celestial de Deus, o paraíso. Continua o concílio de Trento. Aspas, foi confirmado e declarado mais uma vez que aquelas almas detidas do purgatório podem ser ajudadas pelos fiéis através de orações e sufrágios, especialmente a Santa Missa. Olha que interessante, né? Quer dizer, um concílio que tem uma força tremenda na Santa Igreja Católica. Eu creio que é um concílio, inclusive, infalível, porque faz parte do magistério da Igreja, mas eu posso falar bobagem aqui, então não vou me estender sobre isso, mas com certeza é por aí que a coisa vai. Ele declara a existência do purgatório e a necessidade de nós fiéis ajudarmos a salvar essas almas através com orações e sufrágios, especialmente da Santa Missa. Então, olha que interessante. Você fala, puxa vida, será que eu tenho algum parente no purgatório? Será que eu tenho alguém lá, né, que ficou lá? Puxa vida, minha avó, eu gostava tanto dela, ela morreu bem. Ela morreu com assistência espiritual, eu mesmo levei o padre para atendê-la, etc., né? Minha mãe, meu pai. Onde eles estarão? Eles provavelmente podem estar no purgatório. Então, cada vez que eu rezo por essa pessoa, né, eu estou aliviando a pena dela, eu estou aproximando-a de Deus, eu estou encurtando o tempo de purgação, de expiação do purgatório. Então é muito interessante, quando a gente fala aqui das nossas missas semanais, os que são filhos protegidos do Padre Pio, pode, por exemplo, incluir as almas dos seus antepassados em todas as missas. Pronto, tá. É uma inclusão que você não precisa escrever. Você que é filho protegido do Padre Pio, você já sabe, toda quinta-feira vai ser mais de 55, 60 missas, além das missas festivas que nós mandamos celebrar para ocasiões especiais, etc., todas elas são nas intenções dos filhos protegidos do Padre Pio. Como eu já expliquei, Deus não precisa de computador, ele lê a sua mente de maneira que você coloca a intenção. É só você lembrar, amanhã tem missa, quinta-feira. Puxa, amanhã eu vou oferecer essa missa pelas almas dos meus antepassados que estejam no purgatório, pelo meu pai que faleceu, pela minha mãe que faleceu, né? Ou outras intenções também que não sejam necessariamente as almas do purgatório, né? É uma coisa que ajuda, inclusive, a suportar a dor da perda, não é mesmo? Quer dizer, você precisa saber que mesmo depois de morto você pode fazer alguma coisa por eles. Ah, mas e se a pessoa foi para o inferno? Não tem problema, porque as orações que é feita para almas que foram condenadas, elas são atribuídas a outras almas do purgatório que vão ficar eternamente gratas por você, inclusive rezarão e intercederão muito por você no paraíso. Sem contar os sofrimentos dela, que também são oferecidos por nós, né? Porque eles fazem parte da igreja padecente, eles são da igreja ainda, eles não estão na glória, né? Então aquele sofrimento deles é uma coisa tremenda, que inclusive eles podem oferecer o próprio sofrimento por nós, né? Coisa maravilhosa. E aí a gente entende a devoção do Padre Pio pelas almas do purgatório, o modo como as almas procuravam ele ou para pedir para ele orações ou para agradecer, como é o caso daqueles soldados que morreram na guerra e antes de ir para o céu passaram no convento de São Giovanni Rotondo de madrugada, né, e gritaram, viva Padre Pio, assustou todo mundo, levantou todo mundo lá, vamos ver o que é, quem tem aí, não tinha ninguém lá. Aí o Padre Pio com maior tranquilidade disse, não, foram os soldados que morreram na guerra e que foram para o céu e foram para o purgatório e eu rezei por eles para que eles fossem para o céu e eles vieram me agradecer. Com maior tranquilidade disse o Padre Pio isso aí. Muito bonito, né? Pessoal, era essa a nossa história. Não esqueçam, hoje é o último dia da medalha. O último dia para você pedir a sua medalha
Graças a Deus deu para distribuir uma barbaridade de medalha. Uma barbaridade de medalha. Amanhã eu quero ver se tenho todos esses números aí para poder dar para vocês quantas medalhas foram distribuídas, etc. Vocês vão ver que foi uma maravilha, as pessoas ligaram. Depois todo mundo que liga sempre muito, muito feliz, né? De poder ganhar uma medalha do Padre Pio, uma medalha jabenta, né? Uma medalha jabenta, que é para você colocar em uso e começar a venerá-la, né? Então isso é uma maravilha, mas hoje é o último dia, infelizmente, né? Eu vou dar um jeito de arrumar outros presentes, mas a medalha é hoje, não tem jeito, jabenta. Então ligue aí para 0800 006 1223. E agora eu deixo vocês com a Ave Maria. Ah, não esqueçam do like. Não esqueça do like pedindo uma bênção para o Padre Pio, tá ok? E compartilhe, para que as pessoas sejam incluídas na missa do dia 28. Fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, por todos, todos por um, mas com uma menção especial pelas santas almas do purgatório e com a bênção maravilhosa do Padre Pio. Até a próxima! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.